Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Tadinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, um podcast sempre em busca do que pode ser desvendado e explicitado para simplificar em vez de complicar. No episódio de hoje é algo que a gente sempre ouviu falar, até mesmo em tom de piada, mas que na verdade é um assunto bastante sério. Conversamos com a médica coloproctologista doutora Carla Araújo sobre hemorroidas, o que são e a partir de que momento elas podem se tornar uma preocupação para a nossa saúde. E vocês vão se surpreender com a simplicidade com que a doutora Carla trata do assunto. Uma conversa muito necessária e leve que eu espero que vocês gostem. Nesse episódio, reforçamos mais uma vez o aviso da campanha Novembro Azul. Homens, nunca deixem de procurar os seus especialistas para cuidar da saúde. É fundamental ir ao médico e ser sem vergonha, compartilhando tudo o que você está sentindo, sem papas na língua. Isso vale para todo mundo, mas é importante refletir sobre o impacto do machismo estrutural na saúde, sempre. E antes de irmos para a entrevista, gostaria de pedir que você considere apoiar financeiramente o Sexo Explícito e possibilitar que nós possamos continuar com o podcast. Por apenas R$10 por mês, você pode nos ajudar a retomar definitivamente os contos eróticos e ainda trazer mais conteúdos e novidades para você. Vai lá em apoia.se/Sexo Explícito Podcast e nos dê essa força. Obrigada! E aquele aviso de sempre. Se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical Verdinho. E se você insistir em ouvir pelo Spotify, é sua obrigação moral ir no aplicativo e me dar uma nota alta lá, hein? Lá eu sofro com as notas baixas, consequência de boicote dos puritanos. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, eu agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio! Doutora Carla, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que você faz. Olá, eu sou Carla, médica proctologista, sou cirurgiã também, né? Sou aqui de São Paulo, fui formada na Santa Casa de São Paulo, atuo tanto na parte de urgências em cirurgia geral, como também na parte letiva, operando cirurgias proctológicas. Bom, hoje a gente vai conversar sobre hemorroidas e apesar de muitas pessoas conhecerem essa palavra, eu acredito que muitos ouvintes não saibam o que é isso. Você poderia explicar pra gente? Claro, muita gente não sabe mesmo, mas hemorroida todos nós temos, porque são os coxins, são umas almofadinhas que ficam no final do intestino, no canal anal. Eles servem normalmente para proteger o final do canal anal e também ajuda na continência, ou seja, ajuda a gente a segurar as fezes. E quando ela passa a se tornar a hemorroida, que é tão temida, né? Quando esses vasinhos ficam mais dilatados e eles perdem a sustentação, então eles começam a manifestar os sintomas. Fica mais frouxo e aí o paciente sente e se queixa da hemorroida. Entendi. Então, quando a pessoa ela passa a ter algum problema com relação a ir ao banheiro, é um sintoma que pode indicar que ela tem uma hemorroida. Isso, que daí a hemorroida se tornou sintomática, então ela começou a incomodar o paciente. Entendi. Tem algum outro sintoma que pode indicar que isso está acontecendo? Sim, às vezes só um nódulozinho que a pessoa sente, não sabe o que é, pode ser hemorroida inchada, o sangramento. Tem muitos pacientes que sentem dor, um incômodo, às vezes uma saída de secreção, quando a hemorroida interna fica um pouco mais para fora. Tudo isso pode ser sintomas da hemorroida. Ou quando ela trombosa, que é quando ela inflama, e aí o paciente sente uma dor intensa, um inchaço. Aí a doença hemorroidária está sintomática, que a gente fala. A gente pode dizer que algum gênero é mais impactado, homens ou mulheres?
Os dois sofrem com hemorroida, mas geralmente as mulheres, a gente tende a ser mais constipadas que os homens, e isso interfere, gerando os sintomas da hemorroida, e também a gestação. O peso do bebê na barriga pode também fazer aumentar os sintomas, a frequência e o tamanho da hemorroida. É interessante, eu não sabia dessa questão da gravidez. Sim. O peso no abdômen, ele diminui o retorno venoso, e as hemorroidas, como elas são os vasinhos de sangue, elas deixam também, diminui o retorno delas, tornando mais inchada. Além do que na gestação, as gestantes ficam também mais constipadas, com o intestino mais preso, tendo que fazer mais esforço ao ir ao banheiro. Então, tudo isso contribui para que elas aumentem e fiquem mais sintomáticas. É comum as mulheres falarem, depois da minha gravidez, surgiu a hemorroida. E é isso mesmo, por isso que toda vez que uma mulher planeja engravidar, tudo, a gente tem que ficar atenta com o intestino funcionar bem, com a ingesta adequada de água, para evitar que a hemorroida surja ou inflame e aumente de tamanho. Bom, e quais os exames que a gente pode fazer, ou qual profissional que a gente deve buscar ajuda? O médico que cuida da hemorroida é o proctologista. Então, esse diagnóstico é feito no exame físico, no consultório. A gente faz um exame que chama anoscopia. A gente coloca um aparelhinho para ver o canal anal, tá? Não precisa de nenhum preparo, não precisa de nenhuma sedação. Só desse aparelhinho que a gente faz durante a consulta e identifica a hemorroida ou outras doenças do canal anal com o exame físico mesmo. Interessante, porque eu acho que muitas pessoas devem confundir esse procedimento com a colonoscopia. Exatamente, tenho muitos pacientes que vêm no consultório e falam assim, mas doutora, minha colonoscopia veio normal. Não, a colonoscopia a gente entra com o aparelhinho e começa a ver da porção final do intestino, que é o reto, para cima. Então, o exame que a gente vê adequadamente o canal anal e identifica as hemorroidas é a anoscopia, que é esse aparelhinho que a gente olha o ânus internamente e o exame físico também externo que a gente faz no consultório. Interessante. E como que é feito o tratamento de hemorroida? O tratamento varia, desde o tratamento clínico, tá, com uso de pomadas, medicações, e tem esse tratamento tanto ambulatorial, menos invasivo, quanto o tratamento cirúrgico. Isso é importante porque muitas pacientes deixam de procurar o médico por vergonha, demoram muito. E o tipo de tratamento varia conforme o tamanho e o grau que está a hemorroida. Às vezes, se a gente começa a tratar inicialmente, o tratamento clínico é o suficiente para o controle dos sintomas e o paciente viver bem sem nem precisar passar por nenhum procedimento cirúrgico. Mas se a gente vai deixando, sabe, os pacientes ficam com vergonha, vão deixando e não vão no médico. Aí ficam aquelas hemorroidas enormes que inflamam toda hora, saem para fora, aí às vezes não escapam do tratamento cirúrgico. Então é importante esse diagnóstico precoce, que a gente tem um monte de tratamento, desde tratamento que a gente faz em consultório, como a ligadura elástica, tem tratamento cirúrgico menos invasivo, tem o tratamento com uso do laser. Então tudo isso varia dependendo de como que está o grau da hemorroida, tá? Por isso que é importante o diagnóstico. Começou a sentir alguma coisa diferente, vai no médico, porque às vezes também prevenir também é interessante. Então manter um hábito intestinal adequado, uma ingesta de fibras e água, evitar ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, no celular, lendo revista, tudo isso para evitar que a hemorroida surja ou manifeste sintomas mais intensos. Falando um pouquinho dessa questão da prevenção, a limpeza da região também impacta, você acha? Sim, porque assim, quanto mais a gente usa o papel higiênico, primeiro, o papel higiênico não limpa direito. E além de tudo, ele acaba machucando a região. A hemorroida, principalmente a interna, ela tem aquela mucosa mais sensível do canal anal. Então, quando a gente começa a passar o papel, a gente acaba machucando e levando a sangramentos frequentes, além de ulcerações e dor e desconforto. E a higiene não adequada com o uso de papel pode deixar pequenas sujidades que podem também exacerbar esses sintomas de coceira anal, incômodo, ardência. Por isso que é importante também cuidar, manter a região limpa, dar preferência para lavar com água e sabonete,
ou ai, não tô em casa, leva o lencinho umedecido, tá? Então isso é importante também. Você acha que ter uma hemorroida impacta a vida sexual? Como que seria isso? Impacta no sentido que muitas pessoas ficam com vergonha, tem pacientes que sangram com frequência, daí ficam com medo de que, será que durante a relação eu vou sangrar? Além de, dependendo, se tiver relação sexual anal, se tiver inflamada, não vai conseguir ter porque vai estar doendo, vai estar machucada, ou mesmo pela questão estética, né? Eu acho feio, não gosto, fico com vergonha. Então tem um impacto importante, tanto nos homens quanto nas mulheres. A gente também está vivendo numa era que tem muito essa questão de tratamentos estéticos. Eu acho que é uma coisa meio inédita na nossa história. Você acha que algum tipo de tratamento estético na região também pode ter impacto nisso? Eu acho que é válido, que se incomoda a pessoa, se deixa a pessoa desconfortável. Tem gente que você fala, putz, é uma hemorroida pequenininha, mas deixa a pessoa com vergonha de ter relação. Então eu acho que se incomoda, sou a favor que a pessoa faça algum tratamento. Não só isso, a estética íntima está crescendo cada vez mais, né? Desde clareamento, retirada de pequenas hemorroidinhas do plicoma, excesso de pele. Então acho válido para a pessoa se sentir confortável, do mesmo jeito que qualquer procedimento estético em outra parte do corpo, né? Mas também não pode exagerar, né? Porque talvez tenha algum tipo de impacto, Por né? isso que, assim, é importante que cada procedimento estético seja feito pelo especialista. Então, normalmente, os proctologistas fazem o procedimento de acordo com a indicação, né? Não adianta querer chegar lá e fazer qualquer procedimento, porque, sim, pode impactar numa coisa mais séria, principalmente numa região que passa fezes, tem risco de infecção, tem as bactérias naturais do intestino. Por isso que é importante a avaliação adequada e o tratamento adequado. Não adianta querer operar a hemorroida se não vai mudar o hábito intestinal, por exemplo. Você vai continuar com o intestino preso, você vai continuar tendo fezes que passam e machucam, aí vai acabar piorando. Importante. Bom, a gente está em meio à campanha Novembro Azul, e aí eu queria te perguntar como que a gente pode estimular os homens a procurar ajuda de especialistas, não só para este, mas para outros problemas de saúde que os atinjam. Isso é importante, porque Novembro Azul é a campanha de combate ao câncer de próstata, né, que é o câncer mais comum nos homens. E é sempre importante lembrar que nessas campanhas, por que é importante? Porque no início, o câncer não causa sintomas, né? Então, por isso que é importante prevenir. O tratamento muda significativamente se o diagnóstico é feito precocemente. Então, eu sei que os homens, principalmente, têm mais vergonha de ir ao médico, têm medo do exame de toque, mas o urologista, que é o médico especialista no trato geniturinário, incluindo a próstata, ele precisa realizar esse exame para diagnosticar alterações suspeitas ou pré-malignas e evitar que evolua para o câncer de próstata. E isso é muito importante para a vida, inclusive para manter a vida sexual ativa dos homens. Então, eu acho que a gente tem que perder essa vergonha, esse tabu, procurar. Porque, com certeza, deixar para lá e tratar num modo mais avançado é pior. Então, os homens têm que faz o exame, tem que ir também no proctologista para prevenção do câncer coloretal. Isso é muito importante, que altera o curso da doença. E tem chance do tratamento ser definitivo com cura, né? Com certeza. Queria te perguntar, doutora, se você gostaria de deixar alguma dica de rede social, filme, série ou site que forneçam informações confiáveis sobre esse assunto. A gente tem um site, se vocês quiserem, é o Grupo Procto Brasil, tá? Que nós somos um grupo de 4 proctologistas falando sobre saúde intestinal e dicas de manter a saúde intestinal em dia. E também lançamos recentemente o e-book do tratamento da hemorroide. Então, se quiserem, sigam lá o nosso site, a gente tem Instagram também, Grupo Procto Brasil, e a gente dá dicas, se quiserem mandem dúvidas, que é bastante interessante a prevenção e o cuidado da hemorroida, evitar que fique num grau que acaba passando por um procedimento cirúrgico poderia ser muito menor se diagnosticado precocemente. Com certeza. Doutora, eu quero te agradecer muito por ter esclarecido as nossas dúvidas e queria te pedir para você deixar as suas redes sociais para quem quiser continuar essa conversa em outros espaços. Obrigada pelo convite, adorei aqui também a conversa. Hemorroida é sempre um assunto, até hoje,
um pouco um tabu, mas é bem legal, é um assunto que eu gosto bastante, é o nosso maior volume de consultório, então a gente atende bastante, é muito interessante. Então, se quiserem, pode mandar, o meu Instagram é @doutoracarla.araújo. Beleza, eu vou colocar as suas recomendações e o seu Instagram nas notas de descrição desse episódio lá no sexoexplicitopodcast.com.br. Obrigada, doutora, por ter conversado com a gente e por ter ajudado a gente a desmistificar esse tabu em torno de algo que é um assunto muito importante de saúde. Muito obrigada. Se toca. Bom, a dica de hoje é a dica de um outro podcast chamado Rádio Escafandro. O podcast é feito pelo escritor e jornalista Tomás Chiaverini. E para muitos de vocês, com certeza, não vai ser uma novidade eu falar disso aqui, porque o Rádio Escafandro é um podcast bastante famoso. Mas eu achei interessante, porque ele é um produto quinzenal que trata de todos os assuntos e não se atém a um tema só. Hoje eu vou recomendar um episódio de 2021 que eu ouvi recentemente, chamado Sexo Como Você Nunca Ouviu, no qual o Tomás entrevista a maravilhosa Krishna Marron, apresentadora do Sex Privé Club da TV Band. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Krishna, sou muito fã do trabalho dela, ela me entrevistou uma vez e o bate-papo dela com o Tomás é bem legal. No episódio, ele também conversa com uma antropóloga e um biólogo, que são um casal que estuda o assunto. E o Tomás tenta entender por que as pessoas fazem sexo e quais as implicações culturais e biológicas disso. É um episódio bacana de ouvir, bastante leve e com umas reflexões válidas. Acho que vocês vão curtir. Eu, inclusive, vi que mais recentemente este ano ele gravou sobre não monogamia e lançou em setembro. Mas esse episódio da não monogamia eu ainda não ouvi, então eu não sei se eu posso recomendar. Mas fica aí a menção para quem quiser procurar e tiver curiosidade, eu devo ouvir depois. A recomendação de hoje é o episódio Sexo Como Você Nunca Ouviu, lançado em outubro de 2021 pela Rádio Escafandro, episódio de número 56. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, @VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções, pelo nosso Apoia-se em apoia.se/Sexo Explícito Podcast e pelo Pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast@gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de outubro: André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egawa, Gustavo de Carvalho, Magno Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no @Sexo Explícito Podcast, e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!